Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o psicólogo Antônio Fernandes e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu estou iniciando a partir de hoje uma série de vídeos novos aqui no canal que sairão todas as terças-feiras às 19 horas, com o intuito de me aproximar um pouquinho mais de vocês e também com o intuito de trazer um pouquinho mais de informações sobre o universo da psicologia. Porque eu tenho percebido nos comentários dos meus vídeos que o pessoal tem tido uma ideia bem errada do que significa a profissão da psicologia e como ela atua, como ela é inserida na sociedade. Então a ideia é desmistificar um pouquinho disso, conversando um pouquinho com vocês e tirando as dúvidas. Então se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar lendo, vou estar utilizando essas dúvidas de vocês para fazer novos vídeos aqui para o canal, para esclarecer e desconstruir um pouquinho desse senso comum que a gente tem sobre a psicologia, de que ou a psicologia é para louco, ou a psicologia é só para pessoa que tem problema, transtorno e etc. E não é isso, a psicologia está inserida em todos os contextos e a gente vai poder compreender um pouquinho mais nesses vídeos agora. Então no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês os 7 princípios fundamentais que regem a profissão da psicologia. Esses 7 princípios a gente pode encontrar aqui no Código de Ética Profissional do Psicólogo, e é esse código de ética que rege toda a profissão da psicologia, como a gente deve agir, se comportar e atuar nos meios em que a gente estiver inserido. E quando eu falo em meios, é justamente porque o psicólogo não trabalha só no consultório, não sei se vocês sabem. Isso pode ser um tema para um próximo vídeo, mas a gente está inserido em vários contextos. Existe hoje a psicologia do esporte, existe hoje a psicologia organizacional, por exemplo, e tantos outros ambientes onde a psicologia hoje pode estar inserida. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. O primeiro princípio vai dizer que o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então este primeiro princípio vai trazer 2 pontos em que o psicólogo vai ter que basear o seu trabalho. O primeiro é no respeito. E o respeito ele se dá de forma integral. Quando vem um indivíduo procurando alguma ajuda para nós, independente do contexto em que a gente trabalha, seja no ambiente organizacional, no ambiente do esporte, em qualquer outro tipo de ambiente que o psicólogo estiver inserido, a gente vai ter que tratar aquele indivíduo com muito respeito, respeitando toda a história de vida dele, toda a integridade, toda a questão social e cultural que ele está inserido, para que a gente possa acessá-lo. Então ele vai ser respeitado independente de todos esses aspectos. Porque antes de ele ser qualquer coisa nesse sentido, antes de ele ser qualquer estereótipo, ele é um ser humano e ele precisa ser tratado com toda a dignidade possível. E o segundo ponto em que o psicólogo baseará o seu trabalho é justamente na promoção da liberdade, dignidade, igualdade e integridade do indivíduo, sempre baseado e apoiado nos valores da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é toda a declaração que rege a humanidade de forma geral, que foi definida pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Então a gente tem que respeitar muito, porque respeitando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, basicamente a gente vai conseguir promover todos esses pontos, a liberdade, a dignidade, a igualdade e principalmente a integridade. É importante que o indivíduo ele seja respeitado em todos esses aspectos e que a gente, como profissional psicólogo, também promova esses aspectos, caso eles não existam no ambiente onde esse indivíduo está inserido. O segundo princípio vai dizer que o psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades, e contribuirá para a eliminação de quaisquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Neste segundo princípio, a gente pode destacar 2 pontos também. O primeiro é a promoção da saúde e qualidade de vida. Isso é uma coisa óbvia na profissão da psicologia, né? A gente está aqui para trazer mais qualidade de vida, mais saúde para os indivíduos que vêm nos procurar. Eles vêm nos procurar com uma queixa, com um problema, seja uma organização, a organização está com um problema na relação dos funcionários. A ideia é que a gente promova uma saúde e qualidade de vida, para que eles possam estar atuando da melhor forma possível. E o segundo ponto é justamente eliminar qualquer tipo de atitude que despreze a vida humana, que despreze todas aquelas pessoas, tudo aquilo que ela é, seja por um preconceito, seja por uma violência, crueldade. Então, se a gente vê em algum ambiente qualquer tipo de atitude nesse sentido, a ideia é que a gente tente acabar com esses tipos de movimento que causam discriminação, negligência, opressão, para essas pessoas que estão à margem da sociedade, ou que estão sofrendo, ou que estão buscando uma ajuda.
O terceiro princípio diz o seguinte: o psicólogo atuará com a responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Então, o ponto que a gente tem para destacar desse terceiro princípio é justamente essa questão da atuação com responsabilidade social. Nós, psicólogos, temos que ter a responsabilidade social ao atuar nos ambientes que a gente estiver inserido, seja no consultório, no ambiente organizacional, ou seja, qualquer outro ambiente que o psicólogo estiver inserido. Porque os indivíduos que estiverem lá ou procurarem a ajuda de um profissional psicólogo, eles vão estar envolvidos nisso, né? Numa realidade política, numa realidade econômica que pertence somente a ele, numa realidade social e cultural, seja familiar, ou seja, da própria cultura dele, e que muitas vezes esses aspectos vão estar interferindo na saúde emocional desse indivíduo. Então a gente tem que trabalhar muito bem com um olhar principalmente crítico, não crítico no sentido de criticar, de ser oposição ou de ter um posicionamento político, mas entender que talvez a posição hoje que aquele indivíduo ocupa dentro desses ambientes está adoecendo ele. Então a gente tem que ter um movimento crítico nesse sentido, de desconstruir tudo aquilo que está fazendo aquele indivíduo sofrer, seja numa perspectiva política, seja numa perspectiva econômica. Todas essas nuances podem estar fazendo com que o sofrimento daquele indivíduo se acentue. Então a gente tem que atuar sempre com essa perspectiva de responsabilidade social. O quarto princípio vai dizer o seguinte: o psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. Neste princípio nós podemos destacar 2 pontos. O primeiro é uma atuação responsável sempre buscando um aprimoramento profissional, ou seja, sempre tendo que se especializar, buscar formação, estudar sobre os casos que a gente vai acabar encontrando no ambiente clínico ou qualquer ambiente que a gente esteja inserido, porque a psicologia é uma profissão que está sempre se atualizando. Então nós temos que estar sempre buscando um aprimoramento profissional para aprender a lidar com as mais diversas demandas, seja uma demanda de ansiedade, depressão ou qualquer outro contexto que a gente precise estar buscando um olhar específico sobre aquela área. Um exemplo que a gente poderia pensar seria a psicologia jurídica, onde a gente teria que estar pensando nos contextos jurídicos que a gente poderia estar inserido para trabalhar com as mais diversas demandas que a gente vai encontrar lá. Seja uma demanda de alienação parental num caso de separação, seja nos casos de mediação familiar, onde a gente ajuda as partes a entrarem em um acordo, ou até mesmo nos casos de avaliação psicológica para poder identificar possíveis transtornos nos criminosos. Então, esse tipo de formação da psicologia jurídica demanda algumas especificações, alguns estudos especializados que a gente teria que estar se aprimorando e sempre buscando um novo olhar para que a gente possa exercer bem a nossa profissão dentro daquele ambiente. E o segundo ponto seria a contribuição para o desenvolvimento da psicologia como uma ciência, como um corpo científico, seja através de pesquisas científicas ou até mesmo na nossa prática, seja com a produção de livros, com estudos aprofundados sobre os casos clínicos que a gente acaba encontrando, no intuito de aprofundar e trazer um caráter mais científico para as questões da psicologia. Hoje a psicologia é uma profissão nova no mercado. Se a gente for olhar, a psicologia é muito recente, ela é um bebê em comparação a um direito, em comparação a uma medicina, por exemplo. Então a psicologia ela tem muito a se aprofundar e a ampliar em seus conhecimentos. O quinto princípio vai dizer que o psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. E este princípio traz um ponto bastante interessante, que é essa questão do acesso à informação. Quando eu não conheço algo e eu me deparo com essa coisa, inevitavelmente eu acabo tentando criar um conceito sobre aquilo, uma percepção sobre aquilo. E toda percepção que a gente constrói é com base nas nossas experiências de vida. Então eu tento buscar recursos daquilo que eu já experimentei para criar um conceito sobre aquela coisa que eu estou vivenciando naquele momento. Mas quando eu não conheço aquela coisa, eu abro margem para que esse conceito se torne um pré-conceito. Eu não conheço a totalidade daquilo, então eu crio estereótipos.
Eu penso naquela coisa de uma forma muito simples e muitas vezes esse pensar de forma simples é pensar errado. Então essa questão de levar acesso à informação à população torna-se muito importante, porque isso vai ajudar a desconstruir esses estereótipos e as pessoas possam criar um conceito mais correto daquela coisa. Então levar a informação, conscientizar é muito importante nesse aspecto, porque quanto mais conscientizadas as pessoas estão, menos preconceitos elas têm. E é justamente o que eu estou fazendo nesses vídeos com vocês, trazendo um pouquinho de informação sobre a área da psicologia para que haja menos preconceito com a nossa profissão, para que haja menos preconceito com a forma de atuação e de achar que é só para louco a psicologia, porque não é. Então o ponto é, levar informação diminui preconceito, diminui discriminação. Então tente sempre ter esse movimento de buscar a informação correta sobre as coisas, e também leve a informação correta para as pessoas que estão tendo preconceitos errados sobre as situações cotidianas da sua vida. Então, como um dos papéis da psicologia é desconstrução desse tipo de preconceito, levar essas informações é um papel fundamental do psicólogo. O sexto princípio vai dizer que o psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo alvitada. Esse princípio é um princípio muito importante, porque ele define para o psicólogo que ele deve agir com dignidade e respeitando a sua própria profissão, os limites da profissão. Então, se o psicólogo é sujeito a trabalhar num ambiente onde ele é obrigado a fazer questões que ferem os princípios que estão norteando aqui, a gente deve rejeitar. A gente não pode aceitar, de maneira nenhuma. Nós temos que ser muito éticos nesse sentido, de respeitar a nossa própria profissão, porque à medida que a gente se submete a questões que depreciam ela, a gente está deslegitimizando toda uma conquista da profissão. A gente está autorizando que as pessoas entendam que a psicologia não tem um valor, né? À medida que a gente deprecia a profissão. Por isso que a gente tem que ser muito ético no sentido de rejeitar. Se você está na psicologia por dinheiro, você está na profissão errada. Não que a gente não queira ganhar dinheiro, é óbvio que a gente quer ganhar dinheiro e a gente tem que batalhar para conseguir isso, para se manter, para sustentar e para ter uma vida confortável. Porém, a gente não pode deixar que esse desejo pelo dinheiro, pelo financeiro, para ter essa vida confortável, faça com que a gente se submeta a qualquer tipo de trabalho, mesmo que seja insalubre. Não, a gente tem que ter dignidade e entender que a nossa profissão é uma profissão importante e que deve ser respeitada. E o sétimo e último princípio vai dizer que o psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios desse código. Esse último princípio tratará da seguinte questão. Existem muitas áreas de atuação do profissional psicólogo que ele vai se submeter a um chefe, a um superior, seja numa organização, numa área jurídica, numa área do esporte. Sempre vai ter um chefe superior que vai mandar aquele profissional. Então, quando esse chefe, quando esse líder, quando essa posição de liderança pedir para que o profissional psicólogo tenha uma ação que ela fira o código de ética profissional, o profissional psicólogo tem o dever de informar essa liderança de que ele não pode fazer aquela atitude, porque a gente vai estar em desconsonância com o nosso código de ética. Né? Então a gente tem que ter uma posição crítica dentro desses espaços para que a gente não fira a nossa ética. Vamos supor, o profissional psicólogo dentro de uma organização de trabalho, ele fez uma contratação, então ele aplicou um teste psicológico para analisar os resultados, então o paciente ele trouxe as questões dentro do teste psicológico, e aí o chefe dessa organização, ele fala o seguinte, agora eu quero saber o resultado desse teste, eu quero saber o que deu em cada pontinho, né, do teste psicológico, do teste de atenção concentrada que foi aplicado, ou etc. O profissional psicólogo ele não pode dar essa informação. Ele vai gerar um relatório, trazendo alguns pontos analisados, claro, mas ele não vai trazer detalhes. Às vezes uma avaliação psicológica, ela envolve entrevista, teste psicológico e algumas outras aplicações de atividades que vão definir se aquele profissional é apto para a vaga ou não. Mas o final desse teste psicológico, dessa avaliação psicológica, o profissional psicólogo ele vai elaborar um relatório onde ele vai dizer se essa pessoa é apta ou não de uma forma simples.
né? As informações e os detalhes contidos, muitas vezes nos crivos do teste, a gente não pode passar para esses líderes. E aí, se eles exigirem, a gente tem que bater o pé e dizer que não pode passar essa informação. Independente se eles querem ou se eles mandam na gente. A gente tem o código de ética justamente para amparar a gente. Então a gente não pode cair na cilada de passar esse tipo de informação. Então é isso, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo que eu estou fazendo. A ideia é que vocês possam interagir comigo, então deixem aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham sobre a área da psicologia. Hoje eu fiz esse vídeo trazendo um pouquinho dos princípios fundamentais para a atuação do profissional psicólogo, com base no Código de Ética Profissional do Psicólogo, claro, sempre, né, trazendo com base no Código de Ética, para que vocês possam compreender um pouquinho de como funciona a atuação do profissional psicólogo dentro dos ambientes que ele estiver inserido. Mas se vocês quiserem saber algum ponto específico, pode deixar no comentário, que eu vou estar lendo os comentários de vocês e vou estar produzindo vídeos para esclarecer esses tipos de dúvidas. Pode ser que eu faça vídeos esclarecendo vários conceitos, várias dúvidas que vocês possam estar trazendo, mas a ideia é trazer informações para que vocês possam conhecer e quebrar esses preconceitos sobre a área da psicologia. E se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo aqui do canal. Então quando eu postar um vídeo novo esclarecendo a sua dúvida, você vai ficar sabendo. E agora eu vou ficando por aqui, pessoal, e até semana que vem.